Começa agora, no 740 da Trianon, o programa Eduardo Segantini. Estamos aqui no programa Eduardo Segantini, na Rádio Trianon de São Paulo, recebendo a querida amiga doutora Ruth Banhauser, que ela é secretária de governo da Prefeitura de Itapevi. Doutora Ruth, seja bem-vinda novamente aqui na Rádio Trianon de São Paulo. É sempre um prazer estar aqui junto com você, próximo aos seus ouvintes, e poder contribuir com aquilo que for necessário para esclarecimento dentro do seu programa. Muito obrigada pelo convite. Doutora Ruth, você poderia nos explicar um pouquinho como que você começou na política, você que também já foi prefeita reeleita da cidade de Itapevi? Vou tentar resumir, né? Eu trabalhava como médica na Coab de Itapevi e fui convidada para ser candidata a vereadora. E, na época, eu vi uma chance de melhorar a saúde no município, de lutar pela saúde. E ganhei, né? Trabalhei junto com o candidato a prefeito, ganhei a eleição, o prefeito ganhou a eleição. E daí em diante começamos a buscar uma melhora na saúde de Itapevi, que você tem que entender, era tão precária que nem esterilização decente nós tínhamos nessa cidade. Então, daí por diante, eu comecei a trabalhar em prol da saúde. E as pessoas às vezes acham que trabalhar em prol da saúde é estar trabalhando como médica. Na realidade, quando você trabalha em prol da saúde, você trabalha buscando saneamento básico, você busca melhor qualidade de vida, ar, água, né? O esgoto para ser tratado, enfim, as coisas que envolvem o ser humano, de um modo geral, em benefício da sua saúde física e mental. Acho que eu tive êxito nesse sentido, porque de lá para cá, depois de passar 2 mandatos como vereadora, né, e depois passei 2 mandatos como prefeita, hoje nós temos uma cidade diferenciada. Nós temos uma cidade que antes não tinha 1 milímetro cúbico de esgoto tratado, hoje nós já estamos em quase 50% desse esgoto sendo tratado na ET de Barueri. E nós temos hoje atividades físicas na cidade para os jovens, para o idoso, para o adulto, né, na idade média, para o jovem adulto, enfim, a opção é muito grande. Para você ter uma ideia, só a nossa companhia de dança tem quase 1.500 alunos trabalhando na dança, no balé, né? E nós ficamos muito felizes, porque além da dança nós temos o esporte, nós temos a música, enfim, uma diversidade hoje muito grande de opções para as crianças e para os adolescentes. Sábado que vem agora, Segantini, nós vamos empossar mais 200 jovens num programa muito importante que é a Conexão Jovem. Esse programa foi originado no meu governo. Ele é único na região. Só São Paulo, capital, tem um programa semelhante ao nosso. Mas daqui na região só Itapevi tem esse programa, onde você pega o jovem, treina e transforma aquele menino num homem, numa mulher e prepara ele para o mercado de trabalho. Doutora Ruth, quando você foi prefeita, qual foi o principal desafio em administrar Itapevi? O principal mesmo foi pavimentação. Tive que trabalhar muito e muito a Brasília, busquei muitos recursos fora para poder conseguir fazer pavimentação nessa cidade que praticamente não tinha, os bairros eram quase todos os bairros sem pavimentação e numa situação precaríssima, como no Amador Bueno, no suburbano, Bela Vista, em que às vezes nós não tínhamos condições sequer de atender na coleta de lixo, porque o caminhão não chegava na porta, a ambulância não chegava na porta, a polícia não chegava na porta.
Enfim, era muito difícil. Muitos moradores diziam que deixavam o carro numa rua bem distante, porque tinham que subir a pé para sua casa, né? E eu acho que isso foi uma mudança importante. Esse foi um principal ponto de desafio e de mudança. Mas eu acho que o que mais chama a atenção em Itapevi hoje também foi o desenvolvimento que a cidade teve. Nós temos hoje uma cidade em pleno desenvolvimento, já se tem dado continuidade a isso, e é muito importante. Eu vim para o governo a convite do Jaci, eu estava trabalhando no Ministério da Saúde, né? Estava trabalhando pertinho de você, né? Lá no centro da cidade. Mas ele me pediu para eu vir ajudá-lo, né? Para que a gente pudesse desenvolver mais os projetos, as coisas que nós temos tanto sonho para desenvolver nessa cidade, né? Doutora Ruth, e atualmente você é secretária de governo do prefeito Jaci Tadeu. Qual é o principal desafio nesse momento do governo de Itapevi? São muitos, porque nós estamos passando por uma fase muito difícil, né? Não Itapevi em especial. O Brasil como um todo, todas as prefeituras estão com recursos muito baixos, a arrecadação caindo assustadoramente. E nós temos uma expectativa do ano que vem melhorar, essa melhoria na arrecadação, né? Isso trava um pouco os prefeitos. Eu sei que muitos prefeitos aí, coitados, estão sem conseguir nem pagar a folha, mas graças a Deus já se tem pago em dia todos os seus funcionários. Ele tem tomado cuidado para não extrapolar aquilo que ele realmente pode, o alcance financeiro que o governo pode dar, né? Mas eu lhe diria que hoje a nossa grande desafio é terminar esse enorme projeto que começou no meu governo, já se deu continuidade, está dando continuidade e vai acontecer, que é o combate às enchentes. Esse é o maior desafio, porque nós vivemos numa cidade que é uma várzea, ela recebe, né, água de vários municípios. Como se não bastasse, houve, com a pavimentação, piora a situação também da captação de água. Os rios ficam mais cheios com a água que desce pelo asfalto, que antes era absorvido pela terra. Mas em Itapevi não tinha como deixar as coisas na terra, tinha que pavimentar. Isso foi fazendo com que nós tivéssemos assim, um aumento muito grande de contribuição de água nos rios. Mas já aconteceu, Segantini, aqui na cidade, lá na minha cidade, ter a possibilidade de nós vermos o enchente da cidade sem uma gota de chuva. Ou seja, choveu nas outras cidades, aqui alaga. Por quê? Porque nós recebemos essa contribuição. Jandira, Cotia, Vargem Grande, Sorocaba. Uma vez estourou lá em Sorocaba uma represa, repercutiu em nós aqui. Então é muito complicado, muito complicado. E nós temos que ter uma infraestrutura pesada para tentar evitar que no futuro nós não tenhamos mais essas enchentes. Alagamento é impossível, porque alagamento é a chuva local, né? É aquele excesso de chuva que enche a rua um pouquinho, mas depois também escoa rapidamente. Agora, enchente é onde invade a casa das pessoas e prejudica a vida das pessoas, o transtorno, o prejuízo na vida pessoal de cada um, isso a gente tem buscado uma solução. E a canalização, que é uma obra grande, de grande dimensão e cara, que na região é a única cidade que tem uma obra de uma dimensão tão grande. Pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe, por exemplo, que o Jaci já entregou 9 creches nessa cidade, sendo que
Eu não vi nenhuma cidade aqui na região entregar tanta creche para o município, para os seus munícipes, entendeu? Voltando aqui no programa Eduardo Segantini, na Rádio Trianon de São Paulo, com a doutora Ruth, secretária de Governo da Prefeitura de Itapevi. Doutora Ruth, há pouco falávamos sobre questão das creches, de canalização de córrego. Canalização de córrego é o tipo de obra que ninguém vê, né? Ninguém vê porque o pessoal trabalha escondidinho, aquela coisa toda, mas todo mundo reclama de enchente. Só que andando por Itapevi, nós vemos a quantidade de máquinas, homens trabalhando. Esse projeto de canalização, o prefeito Jaci conseguirá terminar dentro do mandato ou vai ter um grande avanço? Eu acredito que ele termina dentro do mandato. Se sobrar alguma coisa, deve ser em relação aos piscinões, porque o projeto é muito grande. Além da canalização, ele tem que fazer 3 piscinões, né? Contenção de água para escoando devagar, para também não dar enchente no município vizinho, né? Que aí a gente tem que pensar na região como um todo. E nós, assim, estamos crentes que até o final do mandato do Jaci, ele deve ter aí em volta de 90% desse projeto pronto. Só até uma correção aqui, doutora, até importante falar, não Itapevi está provocando enchente em outras cidades. Outras cidades, que eu até reclamei no programa aqui, no caso de Jandira, que teve uma obra aí, um problema, estava jogando um monte de terra lá e acabou atrapalhando Itapevi. Então não foi um problema de Itapevi, sim de Jandira. Na realidade, não tem a ver com o córrego propriamente, né? Havia e há ainda um aterro irregular lá em Jandira, e há até um processo no Ministério Público em relação a isso, que toda a água, toda a terra que escorreu daquele aterro, aterrou o rio, aterrando, lá em Jandira, aterrou o rio em Jandira, consequentemente o que aconteceu? Formou uma barreira. A água ia, e nem estava chovendo tanto, era uma chuvinha. A água ia e não voltava. Né? Não dava sequência, ela voltou toda para... O primeiro bairro a ser atingido foi Vitápolis. Foi um horror aquilo ali. E, doutora Ruth, Itapevi está fazendo... Porque muitos prefeitos na região, por causa dessa crise toda, têm reclamado, questão da arrecadação que caiu bastante, só que, num outro ponto, o prefeito Jaci, a gente tem observado que ele não tem reclamado, né? Tem trabalhado porque 9 creches, e também Itapevi tem um projeto que, no passado, Jandira teve, que fez muito sucesso, foi até implantado pela ex-primeira-dama, Mara Pasqualin, sobre a creche noturna. Comente um pouquinho sobre isso. Olha, esse foi um projeto, realmente, do governo do Jaci, para que houvesse a oportunidade daquelas mães que trabalham no período noturno tivessem a oportunidade, a chance de que seu filho ficasse num lugar protegido, que ela fosse trabalhar despreocupada. E a gente faz uma avaliação e uma seleção, não é qualquer criança que vai nesse período, porque não tem sentido você colocar uma criança cuja mãe não está trabalhando no período noturno numa creche noturna. Então, com essa seleção que é feita com assistente social e tudo, até houve uma redução do número de crianças que vão para a creche noturna, né? Porque as pessoas precisam entender que isso foi criado para ajudar as mães, as mulheres que precisam trabalhar nesse período. Então, foi assim, um benefício enorme para essas mulheres, é uma chance enorme que essas mulheres têm, porque nós, mulheres que somos mães, eu que tive filho pequeno, sei, meus filhos foram criados em creche, porque eu sempre tive que trabalhar, sei da necessidade que uma mãe tem de colocar o seu filho numa creche para que ela possa ter a oportunidade de ganhar o seu pão de cada dia, né? Agora, doutora Ruth, Itapevi parece que saiu na frente em uma medida importante, que hoje nós estamos avaliando que é importante, no cenário regional e até estadual, que o prefeito Jaci, a prefeitura de Itapevi, implantou a biometria, para os médicos colocarem a digital para poder trabalhar bonitinho. Até no começo tiveram algumas reclamações, mas depois que outras cidades
sofreram denúncias de emissora de televisão, ficou mais do que comprovado que o prefeito Jaci tomou uma medida certa e importante, né? Isso eu diria que foi uma medida, foi um pedido do Ministério Público para que o prefeito atendesse essa medida, né, de que nós já tínhamos a biometria em quase todos os segmentos, faltava colocar no setor médico. Então, no início, que o Ministério Público deu um prazo até o dia 2 de fevereiro deste ano, para que o Jaci implantasse a biometria para todos os médicos da cidade, foi muito mal aceito, muito mal no começo. Os médicos reagiram mal, não queriam fazer a biometria, mas eles são obrigados, não tem jeito. Então, muitos médicos pediram demissão, não quiseram se submeter à biometria. E houve, eu diria, até uma atitude covarde de alguns médicos, que na sexta-feira, na semana do carnaval, na sexta-feira de período de carnaval, vieram 28 médicos pediram demissão, que eram plantonistas do fim de semana. E aí você imagine o caos, Segantini, que a gente viveu neste período de fim de semana, com a falta de médicos, e um período onde as pessoas precisam de um atendimento, e há naturalmente uma quantidade maior de pessoas sendo atendidas pelas nossas unidades de saúde. E no domingo de carnaval, para você ter uma ideia, no pronto-socorro central, que nós temos nesse período uma média de 1.200, 1.500 atendimentos dia, só no pronto-socorro central, só tinha um médico socorrista na emergência. Então, toda a parte ambulatorial, a frente do pronto-socorro, como a gente chama, o atendimento de porta, não tinha nenhum médico para atender. E a secretária entrou em desespero, porque naquele momento havia chegado um homem que tinha sido atacado por um cachorro e ele estava todo rasgado, né? E ela foi ajudar o atendimento do médico socorrista, porque a nossa secretária é bucomaxilo. E ela falou, bom, agora ela estava na frente atendendo um pouco, ela agora entrou em desespero, ligou para mim, era meio-dia mais ou menos, pedindo socorro. Eu falei, olha, eu não sei o que fazer, porque num domingo de carnaval, médico, quem não está viajando, está trabalhando. Vai ser muito difícil eu conseguir um colega para vir ajudar. E eu falei, a única coisa que eu posso fazer para lhe ajudar é ir aí te atender. E vim pronto-socorro, peguei os tetos, peguei o aparelho, peguei tudo que eu podia pegar para atender o povo, sentei lá e trabalhei até de madrugada. Aí alguém tirou uma foto minha, colocou na internet e a oposição entrou com um processo contra mim por usurpação de função pública, quando na realidade era uma situação emergencial. Eu nunca teria, num domingo de carnaval, feito isso de livre, espontânea vontade. Foi realmente uma solicitação de uma amiga, colega, não só colega profissional, mas uma colega da prefeitura, em desespero, coitada, sozinha, e a porta do pronto-socorro lotada. Aí eu fui lá e atendi, né, Segantini? Eu sou médica, né? O que eu podia fazer? Foi atender o povo. Estou respondendo um processo. Hoje eu vou na delegacia depor. Bom, voltando aqui no programa Eduardo Segantini na Rádio Trianon de São Paulo com a doutora Ruth, que ela é secretária de governo de Itapevi. Doutora Ruth, o prefeito Jaci, a prefeitura de Itapevi, tem implantado projetos importantes na área do trânsito da cidade. Comente um pouquinho sobre isso. Segantini, veja bem, trânsito é um problema em todas as cidades.
Se você for no horário de pico em qualquer cidade aqui na região, desde Osasco até Vargem Grande, você vai encontrar uma dificuldade enorme no trânsito. Por quê? O governo Lula abriu as portas, foi muito fácil, né? Muita gente adquiriu muita coisa, principalmente carro. O povo teve acesso a bens materiais que antes eles não tinham. E até porque a renda do pessoal aumentou no período do governo Lula. Muito bem, eu diria para você o seguinte: hoje o Jaci, como engenheiro, ele teve uma ideia fantástica, né? Isso já vinha sendo prometido que seria feito, porque já era ideia dele desde lá atrás, no meu governo. Não sei se você veio pela Castelo Branco, você veja que nós estamos fazendo uma alça para desviar o trânsito de Cardoso, Vitápolis, Hokkaido, toda aquela região, Santa Cecília, Maria Cecília, toda aquela região que fica do lado, entrando em Itapevi, toda do lado esquerdo. Não mais as pessoas precisariam atravessar o viaduto, né, para ter acesso a seu bairro, porque poderão utilizar essa alça que está sendo realizada agora. É uma obra que já está sendo feita. Até o final deste mandato, ela deve estar pronta, porque ela coincide com a ponte que está dentro do programa de canalização, lá em Vitápolis, que nós vamos descarregar todo esse trânsito para lá. Agora, nós vamos poder fazer também uma outra coisa que já entramos com o projeto, e eu estou indo para Brasília na semana do dia 13, por aí, para justamente dar mais força lá, politicamente falando, e pedir dinheiro para a implantação, que é a alça do viaduto. Aí sim, não precisarão passar pelo viaduto também, que é a artéria principal da nossa cidade, esse viaduto. Pessoas que vão para o Coab, Santa Rita, Amador Bueno, Cardoso, Rosimeire, essas pessoas poderão futuramente acessar essa alça do viaduto e irão sair quase em frente à delegacia atual. Então, isso vai facilitar o trânsito de uma forma muito grande. Mas existe um outro projeto, esse é uma PPP, né, que é uma parceria público-privada que nós estamos fazendo. O Jaci, que é empresário e tem uma facilidade de lidar com os empresários muito grande, que é uma outra alça que vai pegar ali, paralela a Castelo Branco, e vai sair em Ambuitá. Então, isso vai escoar o nosso trânsito muito, principalmente caminhões, porque nós temos os dois polos industriais mais importantes, que são Ambuitá e ali no Itaqui. Isso vai ajudar a cidade de uma forma ímpar. E são coisas que acontecerão, e ainda no governo Jaci, se Deus quiser. Doutora Ruth, eu gostaria de mais uma vez agradecer a sua participação no nosso programa na Rádio Trianon de São Paulo e reiterar que a Rádio Trianon de São Paulo está de portas abertas a vocês de Itapevi. Segantini, é um prazer imenso. Toda vez que eu venho aqui, fico muito feliz, que sempre encontro você cada vez mais novo, mais bonito, né? Mas olha, menino, você é uma pessoa muito importante e o seu programa é um programa muito importante para nós. Eu virei aqui tantas vezes quanto for necessário, que você puder me chamar, estarei próximo a você. Quero mandar assim, um abraço imenso aos seus ouvintes e dizer para eles que aguardem, porque nós temos novidades muito boas ainda para essa cidade.